Aqui é o Thiago do site Show Radical. Estamos aí hoje já no 4º episódio do The Link Podcast, que é o podcast aí com a parceria do Show Radical, um projeto do Matheus Machado, nosso parceiro aí direto da Europa. O Matheus vive na Irlanda hoje, brasileiro, né? Praticante aí do off-road, praticou modalidade com bike também, e hoje está na Irlanda e me convidou aí para participar, fazer parte desse projeto dele. A gente precisava muito já, né, de ter um podcast com o Show Radical participando, e por questão de tempo e de tudo que a gente faz hoje, eu achei super interessante, um cara que eu, cada dia que passa, crio mais carinho, mais respeito. E a gente chega nessa 4ª edição com ninguém mais, ninguém menos que o grande ídolo aí do Enduro Nacional, meu brother Bruno Crivelin, um cara também que, além do piloto que é uma pessoa sensacional, que eu respeito demais, torço demais por ele. E, assim, eu falo aqui, chega até a arrepiar, porque a gente sempre batalhou, sempre trabalhou para fazer dentro do Enduro, que é uma modalidade que eu acho que detém aí 60% do mercado nacional, né? 60% do nosso mercado off-road é trilha, é Enduro. E, pelo menos na minha trajetória com o Show Radical, eu não me lembro de ter assistido a gente produzir e criar um ídolo como a gente está conseguindo fazer com o Crivelin hoje, né? O Crivelin hoje, ele assim, tudo que os ídolos que a gente já teve no motocross, o Crivelin está sendo no Enduro, fazendo essa carreira internacional. Ele dispensa apresentações, né, Matheus? Já está aí super ativo aí na mídia. Mas, ô, Crivelin, manda um salve para a galera aí, manda teu abraço para a gente começar essa prosa de boteco aqui hoje, que vai ser massa. Fala, turma, bom demais, que isso, agradeço demais essa presença aqui com vocês, Thiagão do Show Radical, nosso parceiro aí das Europa, que daqui uns dias, se Deus quiser, eu vou estar por aí também. Que assim seja. Mas estou felizão em estar participando, muito obrigado por tudo, por você também proporcionar todo esse conteúdo que você proporciona todo dia em relação ao mundo off-road aqui no Brasil, não só no Brasil agora, mas no exterior também, mundo afora. Parabéns pelo trabalho, você, sem dúvida, tem feito o nosso esporte evoluir muito em questão de conhecimento e conteúdo para que atinja mais pessoas, e isso aí eu também tiro o boné para você, que você é um cara que saiu, como digamos, saímos lá de baixo, né? Começamos do pouquinho, começamos devagarzinho, mas a gente vem construindo nossa história e, sem dúvida, agregando muito para o esporte aqui no nosso país. Cara, só fazer um adendo. É a primeira vez que eu tô falando contigo, né, Bruno? Então, é muito engraçado de ouvir, porque tu é um cara muito maduro e tu parece, do jeito que tu fala, parece que tu tem uns 50 anos de carreira já. Se a gente for ver, tu recém começou e já teve uma ascensão gigantesca, e já ganhou título, já ganhou isso, já ganhou aquilo e vai para fora. E talvez seja justamente isso que te faça ser o cara que tu é hoje, como o Thiago falou, de ser um ídolo, ser um ícone, ser uma referência no Enduro, e o Enduro tem crescido muito, eu acredito que muito graças a ti, né? Graças a Deus, eu tenho muito a agradecer. Eu acho que foi um conjunto de coisas. Às vezes eu paro para pensar nisso também, e, tipo, caraca, um ano eu estava aqui, outro eu estava ali, e hoje eu já estou aqui. Não que seja uma coisa assim, mas foi tudo muito rápido. Então, eu acredito que, lógico, uma boa parte do meu trabalho certo, de estar seguindo o caminho, acho que um caminho direito, mas todas as pessoas que estão em volta de mim, com quem eu venho trabalhando, isso me puxou muito para cima também, porque eu acho que sozinho a gente não consegue ter nada. A gente, como numa brincadeira entre amigos, o camarada sozinho nem corno ele consegue ser, né? Então tem que ter tem que ter um conjunto de pessoas, de amizades, de patrocinadores, disso tudo que te faça crescer. Então, isso é uma coisa que me ajudou muito. E estar no meio dessas pessoas boas me fez amadurecer um pouco mais cedo do que um jovem de 23 anos amadureceria, isso. Então, conviver com pessoas mais velhas e experientes do meu meio me ajudou muito quanto a isso. E até... Show de roda. Vai lá, Thiago. Bruno, eu estava aqui outro dia
Acho que eu estava acompanhando algum conteúdo, não sei se foi do Salvini ou se foi do Instagram da equipe lá da Itália. E aí eu pensei, né, cara, que tive a oportunidade aí de fazer um passeio com o Bruno, a gente passou o final de semana junto e tal, foram os Foi eventos que eu mesmo. já vi que ele estava disputando, então, assim, é aquele meninão, e no particular ali, aí eu falei, cara, como é que esse bicho está se virando para conversar com os caras lá fora, né? Será que ele tá falando em capixabês? Aí, quando veio Oh, o Store, cara, rasgando no inglês, pedindo as coisas, falando, eu falei, lazarento, cara. O bicho já tá descascando. pois é, ué, fome a gente não passa, né? E depois, convivendo com o pessoal lá, a gente vai aprendendo. Eu cheguei lá falando um pouco inglês e o Salvini falava bem espanhol. O espanhol eu conseguia me desembolar, eu conseguia falar. Então, eu cheguei lá meio que falando espanhol com ele, e o italiano zero, não falava nada de italiano quando eu cheguei. E aí, o italiano, todas as pessoas, o restante das pessoas era italiano lá, e os outros também não falavam inglês. Então, eu era espanhol com ele, quando eu não sabia, perguntava a ele, ele me falava. E no escutar no decorrer dos dias o italiano e tentando falar também, eu não tenho vergonha de falar errado. Lógico, eu fico sem graça depois, pô, não falei isso e aquilo, mas eu não tenho vergonha porque eu quero aprender. E quando você quer aprender, você não tem que ter vergonha de nada, independente do que seja. Se você está caindo, você está levantando, você está falando errado, depois você está falando certo. Então, isso me ajudou muito. Hoje eu falo mais italiano do que o espanhol, que eu cheguei falando lá. E o inglês agora eu tenho que dar uma estudada, porque meu inglês está bem mais ou menos. Mas até o italiano eu acho que é até mais fácil de aprender do que o inglês, porque tem muita palavra parecida, né? Eu estava fazendo aula de Sim. italiano, mas é complicado pra caramba se tu não se dedica. E tu morando lá, contato direto, acho que é mais fácil de pegar, né? Facilitou muito, porque não tem outra língua, né? Então é aquela, italiano o tempo inteiro, o dia inteiro na sua cabeça, e como é latim, então tem algumas palavras que parecem com a nossa língua, algumas que são iguais, só que têm sentidos diferentes, mas você vai assimilando e vai aprendendo. E fome não passa, é isso que importa, né, cara? O negócio é esse, que lá na Itália não passa não, que lá come. Pô. Não, outra dúvida, meio que fazendo o cronograma aí de trás para frente, a questão de agora, né, cara? Você teve uma dificuldade para vir para o brasileiro e com muito esforço veio. Quando veio, adiou e agora, pelo que eu entendi pelas publicações suas, não está conseguindo voltar, né? Como é que está essa questão? Como é que você já perdeu a abertura do italiano também, né? Que foi final de semana agora. Como é que está esse tudo que aconteceu e o que vai acontecer? Então, isso foi um ponto. Eu tenho no meu compromisso principal o Campeonato Mundial e o Brasileiro, no meu contrato com os meus patrocinadores, com minha equipe. O italiano não é um campeonato que eu conseguiria fazer todo, porque ele vai coincidir com algumas etapas do Brasileiro. Então a gente preferiu, vamos correr o Brasileiro, vamos. Eu não queria deixar de correr aqui, sabe? A minha casa é aqui, meu país é aqui, eu gosto de vir para cá e tentar passar para os meus companheiros de equipe, meus amigos, o que eu venho aprendendo lá fora, não só questão de pilotagem, mas ajuste de moto. E eu gosto de levar o nível do nosso país, tanto que o campeonato vem crescendo muito. Então eu preferi também estar correndo aqui. E essa decisão foi acertada, lógico, lá atrás. A gente sabia do risco que tinha de eu entrar aqui no Brasil e ter dificuldade de voltar, sabia, só que eu tinha certeza que eu ia correr, então eu vim para correr e não corri. Isso que para mim foi um ponto que me deixou muito triste. Se eu tivesse corrido, a decisão foi aquela, eu acertei nisso, corri, agora eu estou sofrendo com as consequências de não estar conseguindo voltar. Mas a questão foi que eu não consegui correr. Não sei se foi erro de alguém, o que aconteceu, se não soube das coisas, se pode acontecer a corrida, não pode. É uma série de coisas. Esse vírus também é muito doido. Um dia está de um jeito, outro dia está de outro jeito. Então não tem como culpar ninguém. E eu nem quero culpar ninguém. É difícil. Mas tá bem difícil mesmo de voltar. Estou tentando de todos os jeitos aqui. A gente vai pedindo contato de todo lado. Red Bull, a Honda, o pessoal da Europa. Tem uns amigos ele chama Rafael, um rapaz que trabalha numa agência que tem muito contato com as aviações lá fora, mas está muito difícil de um brasileiro sem cidadania. Eu estou até tirando a minha já italiana,
porque meus avós eram italianos, já está bem pronta a documentação, preciso voltar para lá para dar entrada também, mas está duro de um passaporte brasileiro entrar na Europa agora, independente do país. Eu estava conversando ontem mesmo sobre isso com um rapaz e eu também vou para a Itália daqui uns meses para fazer minha cidadania. Talvez a gente até se encontre por lá. Vou lá pedir um autógrafo, bater uma foto pessoalmente contigo. Ué, vamos marcar, ué. E aí ele estava falando justamente, ele tem cidadania, ele tem residência na Itália. Ele foi para o Brasil, pegou documentos que ele precisava e ele voltou em questão de uma semana. E eu tenho notícia de várias pessoas que tentaram vir e não conseguiram pela falta do passaporte, né? Por falta de uma cidadania. Onde que tu tá ficando na Itália? Porque eu vi que tu postou também um vídeo esses dias andando de mountain bike. É só hobby ou o mountain bike é além de treinamento? Como é que funciona? Eu vi tu pulando uns gaps e tal. Então, quando eu fico na Itália, eu fico na região de Bolonha, que é uma cidade maior. Eu fico numa vilazinha a 30 minutos de lá, ou em Arco de Trento, em Trentino, que é onde a esposa do Salvini mora. Geralmente, final de semana a gente está lá e durante a semana a gente está na Salvini Land, que é a casa do Salvini. E a bike ajuda na moto, não só tecnicamente, mas também fisicamente. Para andar de bike, você tem que estar forte. E eu curto dar uns rolés assim, tipo, descida e tal. Não só sofrimento, né? Subida só regaça, mas eu acho massa descer, pular e tudo. E é uma adrenalina diferente. A gente não tem motor na bicicleta, então é uma sensação um pouco diferente do que a gente tem na moto, saltando e ir para as outras coisas. Dá um pouco de medo. O medo é bom e te faz ter mais emoção. E eu estou buscando sempre isso. Aí a gente sempre que dá, tem muito lugar de bike lá, muito lugar para andar. Acho que aqui no Brasil agora começou a ter muita. A bicicleta cresceu muito no mundo inteiro, principalmente o MTB. Então, sempre que dá, eu tento ir girar para me divertir e sair, fugir um pouco daquela rotina de moto. Crivelinho, e agora sim, do ano passado que você fez, né, todos os resultados que fez ali e vamos dizer assim, né, na prática entendeu o funcionamento ali do Mundial de Enduro, viu o que você conseguiu ter de visão. Agora, conversando aqui com você no podcast, eu particularmente, né, e também, que nem você falou no início, assim como você também, cada nova vivência a gente cresce mais um pouquinho mentalmente, entendimento, tanto que com o Show Radical hoje eu estou sendo capaz de fazer coisas e entregar resultados que há 2 anos atrás eu nem consegui enxergar. Nem imaginava. Conversando com você, assim, te ouvindo falar, respondendo até as perguntas do Matheus aí, eu vejo que, assim, tua visão realmente, cara, você já era um baita piloto, né? Em cima da moto, de capacete, todo mundo já sabia do teu potencial. Agora, vendo o entendimento que você está adquirindo, né? A cada ida lá fora, eu tive a oportunidade de conhecer o Salvini também, a gente vê que é um cara de muito conhecimento, né, de muita bagagem, não só do enduro, como do motocross também, já foi um dos top do mundo do motocross. Então, assim, o que você sentiu, cara, nessa oportunidade que você teve em relação ao Mundial? Até onde você acha, é lógico, você pode chegar onde você quiser, mas vendo, né, nessa oportunidade que você teve do ano passado, não desse ano, que eu acredito que já esteja um degrau acima, mas do ano passado, o que você viu que o Bruno Crivelin é capaz de fazer dentro do Mundial de Enduro? Então, o Mundial de Enduro requer muito, não só, lógico, velocidade, mas requer muita experiência. Se você parar para pensar, normalmente é muito difícil um piloto entrar e já ter um resultado muito expressivo. Requer muita experiência, leitura de terreno. Isso não é de um ano para o outro que você vai pegar e já vai fazer o que os caras fazem há 5, 6, 7, 8, no caso do Salvini, mais de 10 anos. É diferente de andar aqui de tudo. Você já acompanhou, não no Enduro, mas nações, provas do AMA. É muito diferente o nível de pilotagem, não só de piloto, de estrutura, de tudo. Tudo é diferente daqui. Então, quando você chega na Europa, nos Estados Unidos, onde quer que seja, para correr a um nível mundial, a nível do mundo, é uma coisa muito nova para quando você chega lá e é isso. Então, você tem que começar a mudar muita coisa do que você tem feito aqui para andar com os caras lá.
pilotagem, como você falou, o Salvini é um cara muito gente boa, então ele me ajuda muito nisso. E o ano passado, como ele não correu algumas etapas, ele pôde assistir, me ver andando. Então ele falou, acho que aqui a gente tem que mudar isso, acho que aqui isso é um ponto muito positivo que você tem em relação aos outros, mas isso você peca um pouco, então vamos tentar mudar, tentar ser mais agressivo aqui, mais tranquilo ali. E isso me ajudou muito. E num primeiro, digamos assim, um primeiro ano completo de Mundial, eu já havia andado em 2018, mas não feito o campeonato inteiro, não com uma estrutura de equipe melhor. Foi bom ter feito 2018 para mim saber o que era. Eu já cheguei em 2020 já com uma noção do que era o Mundial. Então isso me ajudou. E agora ter feito o ano inteiro, ter podido andar com os caras, brigar ali na frente, pelo menos na minha categoria do ano passado, me fez enxergar que eu preciso pensar de modo diferente do que eu penso andando aqui. E agora para 2021, eu acredito que eu já evoluí sim do que eu tinha no ano passado, ter passado esse 1 mês e quase 20 dias na Itália com o Salvini andando um pouco de moto e eu andando mais que ele devido à lesão no ombro dele e ele me ajudando na pista e tudo. Eu acredito que eu já evoluí. Os mecânicos e a galera da equipe, depois que me viu andar, falou que dá para ver que eu estou mais agressivo na moto, que eu estou pilotando mais limpo, mais seguro e mais rápido, que é uma coisa boa. Eu não estou andando mais rápido, mas mais precipitado, errando e tudo. Eu estou andando rápido e seguro. Isso é um ponto muito positivo. E agora, 2021 também eu troquei de categoria. Eu estou na E1, então, digamos assim, às vezes eu paro para pensar, filho, tem 5 caras ali que já foram campeões do mundo. Então, tem 5 caboclos ali que já ganharam o Mundial de Enduro, só na minha categoria, fora nas outras, do Enduro GP completo. Então, eu sei que vai ser um ano mais puxado, vai ser um ano mais difícil, mas eu também sei que eu sou capaz, eu treino igual, digamos assim, eu tenho 2 braços, eu tenho 2 olhos, uma cabeça, 2 pernas, então eu não sou diferente fisicamente que eles. Eles nasceram chorando, eu nasci também, e eu vou trabalhar para andar no ritmo deles, no nível deles. E é isso que eu coloco para me motivar. Agora é trabalhar mais. Eu espero sim, quem sabe aí tá brigando numa categoria elite no top mundial e quem sabe um campeão do mundo aí pro Brasil de enduro. Porra, ia ser... Até eu vi eu vi que tu ia falar, Thiago, mas eu vi um vídeo, acho que foi no dia que tu subiu ao pódio pela primeira vez numa etapa de mundial, e tu tá num Foi na motorhome, França. e tu tá dentro do motorhome, e a galera se abraça, e a galera filma, e dá para ver muito essa emoção de ter alcançado essa conquista que não é pouca coisa, né? Sim. Tipo, a gente tá falando de um campeonato mundial. Então, até isso é uma coisa que eu vejo trazendo para um outro atleta da moto, que é o Enzo, ou trazendo para um atleta da bike, que é o Marco, por exemplo, tem muito patriotismo. E agora, quando tu falou isso, também deu para sentir isso, de, tipo, trazer um título mundial para o Brasil. Então, também, como que tu se sente em relação a isso, de representar um país que não tem tanta tradição? Tu é pioneiro em muitas coisas em relação a isso, e essa pressão, entre aspas, ou então, como que representa esse patriotismo? O que representa isso de trazer esse título que seja para casa, para o Brasil? Ao mesmo tempo que é uma coisa muito gratificante, que eu acho que para qualquer atleta de qualquer modalidade é gigantesco representar seu país em qualquer modalidade que seja, mundo afora. E ao mesmo tempo você saber que o seu país, as pessoas que gostam do seu esporte, até mesmo as pessoas que não acompanham, que hoje eu vejo que tem muita gente que não é do meio, não anda, não pratica, mas que gosta, acompanha isso. É um pouco pesado. Eu sei que a gente não tem que carregar esse peso, que a gente está lá para fazer o que a gente trabalha, treina e tem que fazer, e que normalmente a gente não tem uma cobrança desse público inteiro, mas que a gente sente isso, a gente sente a importância de ter digamos, um ídolo, não que eu seja, mas de ter uma referência no É esporte. sim. Eu digo surf, depois que o Gabriel Medina foi campeão mundial, olha o tanto que o surf cresceu aqui no Brasil, o quanto ele foi em evidência. Agora com a Avancini no mountain bike, olha quando ele é o número 1 do mundo, olha o tanto que a bicicleta cresceu, o tanto que as pessoas idolatram, que acompanham. Então, acho que cada esporte precisa de ter uma pessoa que vai carregando. A gente teve antigamente o B. Magalhães, Nielsen, Zanol,
e hoje, graças a Deus, estou conseguindo carregar isso. Eu espero que depois de mim venha outro moleque e comece a fazer a sua história também. Então, o esporte precisa disso. E essa etapa da França, digamos assim, eu fiz terceiro na minha categoria. Se você parar, se para a gente é uma coisa muito grande, como a gente não tinha ninguém tinha feito isso ainda. Eu mesmo, para mim, aquilo foi como ter ganhado o campeonato, como ter ganhado a etapa, ter sentido aquela sensação, subir no pódio, levar a bandeira do Brasil. E o Salvini mesmo falou, hoje eu tive uma lição de vida com você, depois que eu cheguei. Quando eu cheguei como se eu tivesse ganho o campeonato. Como uma coisa única na minha vida foi aquilo. Depois eu tive mais pódios, mas foi incrível a sensação também, mas do primeiro é uma coisa extraordinária. E ele falou, caramba, às vezes a gente acha que é só vencer ou que o que importa, que não é... Para alguns países que têm a tradição no esporte, às vezes você fazer um terceiro, um quarto, um quinto, um segundo, não é muita coisa, mas quando você vem de um país que não tem tanto apoio no seu esporte, que não é uma coisa normal quanto é aqui na Europa, o enduro e tal, ou mesmo o motocross, quando a gente tem um resultado de algum piloto nacional, como o Enzo fez um quinto no AMA, caraca, às vezes muita gente não entende, mas quinto, mas é um quinto no campeonato do mundo, o AMA Supercross é campeonato mundial. É muita coisa, é muito grande. Só quem está lá e quem conhece de perto sabe o quanto é difícil conseguir isso. Então, a gente precisa seguir esse caminho de termos ídolos em esportes para que as pessoas comecem a conhecer e que mais atletas vão competir, porque só puxa o nível e o nosso país... Agora eu vejo que, caraca, o Brasil tem piloto, o Brasil tem um cara de bike, onde eu falo o nome da Avancini lá, sou brasileiro, o Avancini conhece. Então, tipo, o Brasil tem atletas de alto rendimento, independente do esporte que seja. Não é o futebol, não é só no vôlei, não é só no basquete, entende? No tênis, que teve o Guga. A gente tem atletas muito bons em todas as modalidades que têm nível para competir com o mundo. E não é... Você falando isso daí, vem me passando um filme na cabeça aqui, cara. 2018, no Nações de Red Bud, eu estava junto com o time do Brasil, que foi o Fabinho, o Pessoa e o Enzo. E fazia exatos 10 anos, que eu acho que a última classificação do Brasil tinha sido em 2008, quando foi Balbi, o Wellington e Leandro, se não me engano, que classificaram pela última vez. Então, fazia 10 anos que o Brasil não classificava para a corrida, os main events do Nações. Sim. E o time Brasil, o Enzo terminou em sexto, né? Eu acho que o Fabinho em 11º, e no resultado acho que deu 14º para o Brasil, classificavam 16 países, e o Brasil classificou direto. Cara, lá no boxezinho, né, que eles alugaram o motorhome, puseram as bandeiras do Brasil, e era corneta, e era fumaça, e jogava firula para cima, e nego pulando, se abraçando, e os gringos passavam e olhavam e falavam assim, os caras foram um dos últimos na classificação e estão pulando desse jeito. Então, é bem isso aí que você falou, tipo assim, para os caras, para os gringos, que se não for top 5 ali, não serve. O Brasil, só de ter classificado, os caras estavam se jogando, se matando. Então, é bem isso aí que você falou, cara. A galera não sabe, a gente que é do esporte, que vive ele, vê o Bruno Crivelin, igual a gente viu lá aquele vídeo, acho que foi até o Jeca que filmou e soltou no dia ali. Eu lembro que eu ainda estava almoçando com meu pai, eu abri o celular, vi o vídeo, falei, caralho, eu ainda mostrei para minha esposa, falei, amor, olha aqui o Crivelin, o que fez, pau. E dali foi só aquele estouro. E além de ter feito, que geralmente quando isso acontece, o cara faz uma vez só e na outra etapa vai lá para o fundo do pelotão, foi sorte. Mas você fez uma, fez duas, fez três e foi mostrando realmente o teu potencial e para que você veio no esporte e no mundial, né? E que nem eu falava no início da abertura,
Eu lembro dos nomes aí, todos que você falou do Enduro, inclusive o Zanol, um mais recente, né, que no fim ali foi migrando pro Rally, mas é que nem a gente já fez o podcast com o Balbi aqui, vai vir ao ar agora no próximo final de semana, e esses caras são de uma geração diferente da nossa, porque era na revista, então pra você saber o que o cara fez, tinha que sair na revista. Demorava um mês para você ter a notícia. Um mês, e assim, aí, por exemplo, tinha um churrasco de família, você queria mostrar o teu esporte pro teu primo que nunca viu, você tinha que, vem cá, pega a revista, estou até com uma na mão aqui, ó, pega a revista aqui, ó, vem cá para você ver, aqui, olha aqui o cara e tal. Então, assim, hoje não, hoje eu pego o vídeo do Crivelin e mando em 10 grupos do WhatsApp, tem 2.000 pessoas sabendo em 2 segundos. Então, por isso que eu falo, você, nesse momento, está se tornando realmente um Avancini, um Medina, de dentro do Enduro. Porque no nosso off-road, né, a gente já teve o Balbi, que veio até onde veio, agora tem o Enzo, que já virou um verdadeiro ídolo, e assim, o ideal seria que tivéssemos um cara, né, para ser a referência em cada uma das modalidades do off-road, Enduro, Rally, que nem a gente teve o Tunico, que também estava caminhando, né, para esse sentido, já estava... Eu, particularmente, enxergo no Tunico a mesma coisa que eu enxergo em você. Ele colocou o Rally numa visibilidade que até 2014 não tinha. Quem que acompanhava Rally? Vamos dizer assim, acompanhava Rally o cara que era 100% apaixonado em Rally. Muitas vezes o piloto de Enduro não dava atenção para o Rally, mas depois que o Tunico entrou, todo começou mundo a dar. acompanhar o Rally. O Rally foi obrigado a ter transmissão ao vivo, entendeu? Então, assim, são caras como vocês que mudam a imagem e colocam a modalidade, a categoria num patamar de visibilidade que não tinha antes, entendeu? Então, eu acho que o resultado do teu trabalho entrega exatamente isso, cara. Ok, isso. E um ponto que você falou, que a gente comemorou muito ter classificado em 14º e eu ter comemorado muito o meu terceiro lugar no Mundial. Sim, é uma coisa que a gente nunca pode perder em comemorar essas coisas, mas a gente tem que ter muito na cabeça que se os caras podem, a gente também pode. Então, vamos comemorar o 14º, vamos comemorar o terceiro, mas vamos buscar o primeiro, porque eu coloco sempre na minha cabeça, a gente pode ser que a gente não consiga chegar, mas a gente tem que buscar a perfeição, tem que buscar ser o primeiro lugar, independente se vai conseguir ou não, mas o foco sempre vai ser lá. Não pode, a gente nunca pode se contentar com isso. Eu me contentei com o meu terceiro lugar no Mundial ano passado, se eu fizer terceiro esse ano, vai estar bom também. Não. O próximo ano eu tenho que buscar o segundo, eu tenho que buscar o primeiro. Tem mais 3 na minha frente. Eu não quero ser o número 3, eu quero ser o número 1. Então, eu acho que todo atleta de alto rendimento tem que ter isso na cabeça. Eu sei que é muito difícil, principalmente falando em relação ao mundo, mas a gente tem que se motivar, a gente não tem que esperar a outra pessoa bater nas suas costas e falar, você precisa ir. Não, você tem que ir, e aí sim as outras pessoas vão te ajudar a embalar mais, te empurrando. Isso aí é uma coisa que eu tenho em mente, já até comentei com o Matheus aqui e com várias pessoas que eu falo. Não sou atleta, mas faço parte do esporte também. E na minha profissão, aqui no meu trabalho, eu emprego exatamente isso aí que você falou. Inclusive, era uma coisa que eu conversava muito com o Tunico e ele falava, né, que vocês dois também eram muito brother, eu acredito que compartilhava do mesmo pensamento, do mesmo linguajar. E uma coisa que eu falava com ele, cara, que há uns anos atrás, quando você, Tunico, estava iniciando essa nossa carreira no profissional, né, de entrar, fazer parte de tudo, eu como mídia, né, meu sonho era que o Brasil inteiro acompanhasse o meu trabalho. E eu lembro que era sul de Minas, que é a nossa região aqui, minha do Tunico, depois passou a ser Minas, São Paulo, e foi pegando... E hoje, graças a Deus, assim, a gente tem a total certeza de que basicamente é uma referência no Mercosul, os países vizinhos aqui todos fazendo contato comigo, enfim. E meu pensamento é o mesmo do seu. Hoje eu já plantei na minha cabeça, hoje não, há mais ou menos desde 2019, um ano antes dessa pandemia aí, eu botei na minha cabeça que eu tenho que ser a maior mídia do mundo. O mundo tem que ter a minha informação como uma referência. E eu venho trabalhando muito para isso. E eu penso igual você. Eu posso morrer tentando. Pode ser que eu nunca vou conseguir, que isso nunca vai ser real.
Mas em 2012, eu me lembro da primeira vez que eu olhei para dentro do Brasil e falei, cara, imagina se eu fosse a maior mídia do Brasil. E era impossível. Assim como eu tenho certeza de um dia que você olhou para o Campeonato Brasileiro e pensou, imagina se eu fosse o campeão brasileiro. Eu pensei. E aí você olhou o brasileiro e falou assim, é impossível, os caras são muito bons. E olha onde é que muito você tá. rápido. Entendeu? E foi exatamente assim comigo. Eu lembro de 2012, eu estava em Aracaju, fui de carona com o Fabinho Santos, e eu lembro que o Moto X era muita potência, tudo estava no Moto X, e eu vi o cara se relacionando com os pilotos, com as equipes, com as marcas, eu falava, putz, será que um dia eu vou conseguir? E olha hoje. Então, tá aí. é isso aí, cara. Eu acho que em qualquer profissão, né, em qualquer modalidade, a gente tem que focar sempre. E por isso que eu tô te falando, conversando com você hoje, nessa oportunidade aqui no The Link Podcast, eu vejo que a mentalidade que você tá, né, não é só a tocada, não é só a pilotagem, a mente tem que estar mais forte do que o corpo, né, cara? Com certeza. Mas até só um... Eu não sou atleta profissional, né? Eu não corro a nível mundial como tu faz, né, Bruno? Mas eu estava pensando aqui enquanto estava falando, quando eu corri downhill por alguns anos, eu tinha entre 15, 16, 17 anos, e eu lembro perfeitamente do meu primeiro ano andando de bike. E, cara, se eu pulasse um gap, nossa, eu chegava lá na caminhonete do meu pai, abraçava meu pai, abraçava minha mãe, porque eu pulei o gap, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Era muito prazeroso essas pequenas conquistas. Não estou querendo dizer que um terceiro lugar no Mundial é uma pequena conquista, estou querendo dizer que eu vou aproveitar. Não, sim. Cada pequena coisa era muito prazerosa. Aí, no ano seguinte, pular o gap já não era o suficiente, tinha que ser um pódio. Aí, no ano seguinte, o pódio já não era mais suficiente, tinha que ser um top 3. Depois que ganhou a primeira corrida, ficar em segundo já não era suficiente. Tinha que vencer. E foi uma montanha-russa muito louca, porque enquanto todas as pequenas conquistas eram importantes, eu sempre me diverti muito em cima da bike. E a partir do momento onde eu ganhei e eu só queria ganhar, começou a ser, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, e deixou de ser prazeroso. Então, também, como que funciona uma mentalidade de um atleta de alto rendimento como tu, que tu comemora a pequena conquista, não a pequena conquista, deixa eu expressar melhor, tu comemora um terceiro lugar que não é o primeiro, que é o que geralmente todo mundo almeja, mas como que o terceiro lugar, se tu conquistar ele de novo, ainda vai ser algo prazeroso. Para tu não deixar de sentir prazer em cima da moto, de tu não deixar de sentir prazer naquilo que tu faz e ter amor por aquilo que tu faz. Porque se só for vencer, 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 e tu acaba não consegue vencer uma, não consegue vencer duas, pega um terceiro, pega um segundo, para tu se manter motivado, querendo continuar praticando, continuar ganhando, continuar conquistando coisas. Quando você, eu acho que quando você, um exemplo, você fez terceiro, primeiro que você sempre vai ter a motivação de ter que buscar o primeiro, então essa é a maior motivação que você vai ter, então você repetiu o terceiro 2, 3, 4 vezes, você não vai ficar sem motivação porque você tem que buscar o primeiro, se você perder essa motivação é porque você realmente não quer estar onde você almeja. O fato de você sempre vir vencer, isso já se torna um pouco mais difícil de se automotivar, de ter alguma coisa que te faz querer buscar aquilo. Quando você vem só vencendo, quando você não consegue ter uma disputa que te esquente durante o dia, durante a sua corrida, independente do resultado. E a nível mundial, isso é muito difícil de acontecer também. Ter um atleta que só vence. É muito difícil. Eu enxergo, em esporte que eu conheço, enxergo poucos. No motocross não tem um que vence toda a bateria, toda etapa. Uhum. No enduro também não tem. Eu vejo um cara no trial, que é o Tony Bow, que é um cara que eu vejo que só vence. Ele não coloca em segundo lugar. Então, tem 24 mundiais, 12 indoor, 12 outdoor. Então, é um cara que só venceu na vida dele. E eu não sei como é que seria para ele também perder, o que ele faria se ele perdesse. Primeiro que seria um pouco frustrante por estar só acostumado àquilo, mas pelo outro lado também, poxa, tem alguém que está vindo que pode ser que me supere, então eu vou trabalhar mais para isso. E quando isso não chega, se eu ficar numa fase que eu só venho vencendo, eu começo a querer me superar. Eu começo a querer ser mais rápido que eu fui
na etapa anterior, na especial anterior. Se eu fiz um tempo na especial anterior, na próxima eu vou ter que me superar, eu tenho que ser mais rápido que eu mesmo. Então, isso me faz querer buscar mais. Eu me superar cada vez mais se eu não tenho que superar alguém. Isso me motiva, isso é uma coisa que eu faço que me ajuda. Para mim não ficar, só por isso, só tá bom, só mais um. Talvez seja justamente essa a chave de um atleta de nível mundial e de uma pessoa, um mero mortal, porque reverter essa... Quando tu só ganha, tu reverter isso ainda como uma motivação. Quando tu perde, tu reverte em motivação. Tudo que acontece, tu acaba revertendo em motivação, né? Então, talvez seja isso que atleta de alto nível faça para que continue nesse nível, né? Você não vai atingir um pico e vai descer. Não, você tem que ter sempre uma centelha fazendo você pegar fogo. Alguma coisa tem que te fazer queimar. Se essa centelha apagar e você não tiver, você não tem um caminho para seguir, você não sabe para onde você vai. Então, eu sempre deixo alguma coisa, eu preciso enxergar aquilo, eu tenho que chegar naquilo. Eu tenho que ter um caminho para seguir. Eu nunca deixo, eu chego numa encruzilhada e não sei para onde vou. Eu chego e já sei que eu tenho que ir para um lado. E talvez até por isso que é tão difícil se manter no topo. Tem muita gente que comenta isso também, né? E não só no motociclismo, mas em muitos esportes, que é mais fácil tu chegar lá e tu ser campeão do que tu se manter como campeão. Porque para tu chegar lá, tu tem diversas motivações. E aí tu chegou e tu passou a ser a referência a partir de agora. E como que tu continua lá em cima? Né? Então... E quando você não... ao ponto que você está chegando pela primeira vez, você está querendo superar alguém. E quando você chega, é todo o restante querendo te superar. Então, é todo mundo contra você e antes era todo mundo contra outro, contra o número um. Quando você é o número um, é todo mundo contra você. Então, se você não auto se motivar, não tem quem você buscar mais. Não tem aonde você... o que você vai fazer para ser mais que o número um? Não tem como dentro de uma competição. Então, é mais difícil, muito mais difícil você se manter ali do que você tentar buscar uma pessoa. Pode falar lá, Thiago, quer falar. Bruno, eu queria... É uma pergunta dupla. Você foi lá no Mundial, entendeu, aprendeu, viu nível técnico, nível de organização, nível de pista, e em momento algum você quis abandonar o brasileiro. Eu ouvi muito nos bastidores, com o nosso número aqui de WhatsApp do site, eu participo de diversos grupos, de diversas modalidades e de diversas regiões. Eu contei esses dias, já chegam quase em 200 grupos de WhatsApp, que eu mando as informações do site e, aleatoriamente, eu sempre leio alguma coisinha que não dá para ficar lendo tudo. Mas eu lembro que nos dias ali, muito bafafá surgiu em torno do teu nome, de que você não ficaria mais no Brasil, você não andaria mais no brasileiro, que teu negócio agora era o mundial, que tinha que vazar e que ia abandonar o time do Brasil, enfim, murmúrios, né, que sempre rodam em nome de alguém que está fazendo algo grande. E agora aqui na conversa você relatou totalmente ao contrário, que em momento algum você quer abandonar o Brasil, não quer abandonar o brasileiro, não quer abandonar a sua terra, só que você deve viver um choque de realidade muito grande. Vai no Mundial, o nível de organização, tudo funciona, que eu já tive a oportunidade de entrar dentro de provas internacionais, você fica besta, parece que você está num planeta de ET, que eles sabem muito mais que você, que a gente sempre espera algo dar errado, algo atrasar, algo quebrar, ter chamada de dentro da cidade para vir para a prova, para poder continuar. Então, assim, não só no Enduro, como em todos os eventos brasileiros, é tudo bem difícil. Então, acredito que você deve tomar muito choque nisso daí. Eu queria saber como você participa nessa evolução até do brasileiro com essa vivência, né? Que você falou que você está passando muita coisa para sua equipe, eu imagino que sim. E depois, a segunda pergunta é como você vem enxergando os seus concorrentes brasileiros, né? A gente tem aí também um celeiro de bons atletas, de nomeados atletas, né? Tem o próprio Tomate, o Calafate, o Botrel, o Lolo, enfim, tem uma galera, não vou lembrar o nome de todos para citar aqui, mas tem uma galera que é muito experiente com a moto. Eu conheço a carreira de todos muito de perto, mas imagino que você está fazendo os moleques se chacoalhar para pelo menos
tentar se manter próximo de você dentro das competições do Brasil. Como é que está sendo essas duas situações aí para você quando chega no Brasil? Essa questão que você falou de muita gente achar que eu vou abandonar o Brasil e tudo, isso é difícil de se falar. Pô, você abandonou seu país e não correu mais nele? Sim, mas eu tô representando o nosso país em outro lugar a nível do mundo. Então, não é uma coisa negativa. Eu acho que a gente não tem que pensar nisso numa coisa ruim. Eu deixar de correr 1, 2, 3 anos aqui. Eu sempre vou ser brasileiro, independente do lugar do mundo que eu viva, se eu venho para cá ou não. A bandeira do Brasil, a minha nação sempre vai ser essa. Isso não tem como mudar. E eu também nunca vou querer isso. E sim, eu tinha a chance de correr, só correr na Europa, morar o meu ano inteiro na Europa e não fazer o brasileiro. Eu tinha essa possibilidade com todos os meus patrocinadores, eu tinha essa porta aberta, mas eu preferi mais um ano estar aqui com todo mundo, voltar a correr aqui. Não, digamos assim, não é que me prejudica voltar aqui, mas pensa, tem duas etapas do Mundiais que eu tenho que correr um final de semana aqui, viajar direto para a etapa do Mundial e correr já a abertura e a segunda etapa do Mundial. São 12 horas de um voo, então sempre que eu venho para cá é 20 horas de viagem, sempre. Ou que eu venho para cá ou que eu vou daqui para lá. Então tem essa questão que eu perco um dia cansado de voo, fuso horário que eu chego lá a cada uma hora, só um dia para o seu corpo entrar, pelos estudos, só um dia para o seu corpo entrar ao normal. E não que o nível daqui me atrase, sabe? Eu vim aqui, corria. Quando eu voltava lá, eu entrava numa competição. Sábado, sempre quinto, quarto, cheguei a fazer sétimo. No domingo eu fazia terceiro, quarto, cheguei a ganhar uma etapa. Na outra etapa, a mesma coisa. Sábado, quinto, quarto, domingo, terceiro. Então, quando você sai de um lugar que o nível que não tem outro campeonato com um nível mais alto que o do Mundial, independente do país que você for correr, não estou falando que o Brasil não tem esse nível, mas se eu fosse correr em outro país, depois entrasse no Mundial, o nível não é o mesmo, o ritmo não é o mesmo. Então, você está com uma chave na cabeça, quando você percebe que você tem que virar ela, que você entrou naquele tipo de competição, por mais que você queira entrar forte, você não consegue. Então, no domingo que eu entrava no ritmo da corrida, se eu tivesse lá, poderia que o resultado, digamos, poderia ter vencido o campeonato? Talvez. Poderia ter feito segundo, que é melhor que terceiro? Talvez. Não vou falar que seria isso. Mas ajuda muito você só estar lá do que vir para cá, correr aqui, voltar lá. Voltar para cá, correr. Eu tenho esse ano, se tudo corresse bem, eu tinha que ter que vir aqui e voltar 8 vezes. É muito tempo, é muita... Você não tem tanto tempo de descanso. Meu junho, julho e agosto eu teria 9 finais de semana seguidos de corrida. Aqui e lá, 3, 4 vezes aqui, só em junho e julho. Então, quando as pessoas às vezes, mas o Crivellini vai abandonar o Brasil, ou o Enzo abandonou o Brasil para estar nos Estados Unidos, isso é uma decisão que o atleta tem que tomar, que ele toma porque ele sabe onde ele quer chegar. E se eu tiver que tomar essa decisão de só morar na Europa para mim ter mais chances de ser campeão do mundo, eu vou precisar tomar, e eu espero que ninguém fique chateado comigo por isso, porque enquanto eu puder estar aqui, correndo aqui, revendo meus amigos, ajudando a elevar o nível do campeonato nacional, eu vou estar, mas a gente tem um objetivo e a gente às vezes tem que sacrificar alguma coisa para conseguir ele. Tanto que eu já sacrifiquei várias coisas da minha vida, não me arrependo, porque é isso que eu quero fazer, mas eu sofro todo dia com alguma coisa que eu deixei de fazer, ou que eu precisei abandonar, porque eu estou seguindo esse caminho. Às vezes as pessoas não têm nem noção. E nível dos meninos que eu te falei, no final, os meninos do Brasil, que são muito bons, né? São grandes nomes, mas eles estão tendo cada vez mais que se puxar, porque enquanto você estiver alinhando no brasileiro de enduro, a resposta dos caras é grande, né? É por isso que eu também quero estar aqui, porque eu sei que se eu estiver aqui, eles vão ter que se puxar mais. Eu me puxo andando com os melhores do mundo lá, eles vão ter que se puxar andando comigo, sabendo que eu estou tentando ser um dos caras mais rápidos do mundo. E eu percebo que isso vem acontecendo muito. Eu estou aqui no apartamento da Honda aqui com o Calafate, a gente treina junto todo dia o Tomate, então eu vejo que
eles andando, eu sinto que eles estão evoluindo, eu estou evoluindo, mas eles também estão, e eu sinto que eles treinam, tem uma pegada diferente de quando você sabe que tem um cara mais rápido que você e que não é fácil de ganhar dele. Então, eu prezo muito por isso, não só os dois aqui, mas o Botrel, todo mundo, o Patrick. Então, quando você tem um cara que você quer bater ele, isso te motiva muito a querer buscar, a querer ser mais. E eu gosto de estar aqui, não, e pelos meus patrocinadores, que a maioria são do Brasil. Hoje eu tenho 2 internacionais, mas a maioria dos meus patrocinadores são daqui. Para eles também é muito bom eu estar correndo aqui, eu ter contato com o pessoal brasileiro, estar na mídia do brasileiro. Não que quando você está correndo lá fora você não tem mídia. Eu acho que muito pelo contrário. Acho que quando você tem um resultado expressivo fora, você tem muito mais, digamos assim, do que você só está correndo aqui, porque é uma coisa nova, uma coisa que a gente não tem costume de ter. Mas é bom estar aqui com vocês também. E até Show de bola. Esse aí como eu que acho- funciona o treino? eu Só uma acho pergunta, muito- Thiago. Como que Pode funciona? falar. Como que é o teu treinamento? Porque nos bastidores, antes da gente começar aqui, tu estava falando, fulano, não esqueci o nome, mas tá me ligando pra gente andar. Dino. Tem treinamento hoje, tem treinamento hoje. Aí tu comentou agora, a gente treina junto, treinam todos vocês juntos. Como que é? Tu treina de moto todos os dias? É treinamento físico, é funcional, Como que funciona um treinamento Ah, entre a equipe mesmo? Tipo, vocês andam, vai pra trilha, vai pra montanha, vai andar. Como que funciona? Eu sou quando bem eu tô leigo com aqui, enduro, então não tenho sim. muita noção. A gente treina sempre junto. É muito difícil eu ir treinar sozinho quando eu tô na minha cidade, que é difícil de ter alguém para ir. Aí, logicamente, eu tenho que ir sozinho. Mas quando eu tô aqui, que a gente já mora aqui por isso, por estar junto, por treinar junto, para um ajudar o outro. Então, isso facilita também, porque sozinho você tem que mais ainda se motivar. Quando você tem alguém, não, combinei, eu vou. Quando você Uhum. tá sozinho, pô, mas eu acho que eu vou esperar mais uma horinha, não tá ninguém me esperando mesmo. Mas eu vou esperar mais uma horinha. Mas a cama tá boa. Então, se você não se motivar quando você está sozinho, é muito difícil se manter num nível. E com eles aqui, isso fica mais fácil. E eu treino de 3 a 4 vezes de moto por semana, não sei na pré-temporada, que é um pouco mais. Mas a gente costuma sempre fazer de 1 a 2 exercícios por dia. Moto de manhã, bicicleta à tarde, ou academia, ou correr. Sempre na parte da manhã alguma coisa, na parte da tarde alguma coisa. A não ser quando você faz alguma coisa que é num ritmo muito intenso, e no próximo dia você faz uma para o seu corpo descansar, que o descanso é uma coisa essencial para a gente. Não é só bater, 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 bater. A gente tem que saber relaxar e deixar o corpo recuperar também, porque senão aí não é um robô, né? Trocou a peça, tá novo de novo. Então, o descanso eu aprendi muito isso lá. O descanso é uma coisa muito importante no treinamento também. Você ia falar, Thiago? Ou emendo aqui? Não, é que eu ia falar, na verdade, é assim, dar uma palavra de carinho pro Bruno, porque a gente que vive disso, né? Eu não tenho contato só com ele, nem só nessa modalidade, mas em todas e com todos os meninos, né? Além do show radical, ter a responsabilidade hoje de falar e mostrar tudo e todos, basicamente, assim como o próprio Matheus, a gente se conheceu há pouco e a gente já se tornou amigos. Eu sou amigo de todos os meninos, de quase todas as modalidades, né? Conheço o esporte inteiro. E, em nome de todo mundo, com a experiência e a visão que eu tenho, dar os parabéns e agradecer a você, Bruno, por isso, porque eu entendo e sei que você poderia simplesmente estar lá na Europa agora e não está nem com tempo de gravar esse podcast com a gente, porque você estaria no teu ritmo intenso se preparando para o Mundial e eu estou aqui na fé, na torcida e na oração para que tudo dê muito certo nos próximos dias, que você consiga voltar. A gente sabe a importância disso não só para você, mas para todos nós, porque a tua atitude de ficar, cara, isso te coloca, ao meu ver, assim, numa posição de um Ayrton Senna, porque é o cara que eu, Thiago, tenho referência que agia assim. Isso é atitude de um verdadeiro campeão, de um cara de um nível degrau acima, porque você está realizando o teu sonho. Tudo que você fez ano passado a gente sabe que é apenas um degrau. É nítido que você vai chegar lá, que você vai ser um dos grandes caras aí do Mundial, eu não tenho dúvidas disso, mas como é bonito conversar com você e ver a responsabilidade que você carrega dentro de você, de que eu tenho que ficar no Brasil para ajudar meu campeonato a subir,
para ajudar a minha equipe a se profissionalizar, para ajudar os meninos que competem contra mim a ter esse ponto de referência, que é que nem eu falo muito aqui, no Brasileiro de Motocross, nas categorias infantis, tá vindo aquele menino que o Balbo tá trazendo, que é o Kevin Depinho, que é filho de brasileiro, que vive e compete nos Estados Unidos. Aí um pai de um piloto veio falar para mim assim, mas não pode trazer esses meninos dos Estados Unidos para correr aqui, que ele vai dar pau nos nossos moleques. Aí eu peguei e falei, olha pra você ver a mentalidade. Aí eu peguei e falei assim, cara, aproveita para apanhar muito dele aqui em reais. Porque se você for pegar o teu moleque e levar para tomar pau dele e de mais 20 lá nos Estados Unidos, você vai pagar em dólar. Então, cara, aproveita que você está pagando essa experiência em reais e põe teu moleque para tomar cacete desses meninos. É o que você está fazendo. Então, assim, você está trazendo o custo de ser um profissional internacional e os meninos estão pagando em reais. Você está, né? Você, seus patrocinadores, Sim. Seu projeto está pagando em euro e você está trazendo aqui e vendendo em reais. Então, a galera tem que saber muito valorizar isso, além de ver tua pilotagem, de ver teu nível, ver tua evolução, saber que você está trazendo uma escola internacional para dentro do Brasileiro de Enduro. E se eu tivesse a oportunidade de ir lá e tentar passar no mesmo rastro que você passou dentro de uma especial com a minha moto, com certeza eu faria, porque isso não tem preço. Então, o que eu queria dizer é te dar esses parabéns e fazer esse agradecimento em nome de todos os nossos amigos aí pelo que você está fazendo. E eu sei que mais dia, menos dia vai ser inevitável, você vai ter mesmo que partir e ficar fixo lá fora. E, se Deus quiser, farei eu também aqui, assumo a responsabilidade de fazer um grande esforço. Sei que a gente tem o Jeca Joy, que está em Portugal, tá tendo essa chave de mandar as coisas para a gente, foi muito massa isso. Mas eu quero ter a oportunidade de passar uma etapa do Mundial lá de perto e fotografando, filmando, acompanhando tudo e mostrando para a galera aqui. Mas, Boa, cara, seria incrível. Parabéns, velho. Você tá, assim, tua linha de raciocínio, tua linha de pensamento, teu interesse é muito grande e é por isso que você está colhendo tudo isso aí que você está colhendo. Obrigado. Obrigadão mesmo. Até isso o Thiago falou e confirma o que eu falei agora há pouco da maturidade e tal. Tu é um cara muito focado, tu é um cara com uma mentalidade de campeão mesmo, como o Thiago falou. E eu tenho uma dúvida, bem como fã de esporte e fã de atletas de alto rendimento, tu tem algum acompanhamento, assim, porque tu tá numa equipe grande, competindo no nível mundial, certo? Também como Sim. que é feito, porque tem toda uma preparação, toda uma estrutura nessa equipe para o ajuste da moto, o ajuste do equipamento, a análise da pista, a análise disso. Como que funciona também para a parte da tua saúde mental? Porque a gente vê que o enduro é uma modalidade que precisa de muita resistência mental também. Então, Sim. E dá para sentir, tu conversando, tu é um cara aparentemente muito calmo, tu fala bem, tu tem clareza no que está falando. Como que é essa tua clareza de pensamentos também andando de moto a nível mundial? Tu tem algum suporte? A equipe dá algum tipo de suporte nesse sentido também? Sim, eu tenho um psicólogo do esporte muito bom, ele chama Varley. Me ajuda muito e cada vez que passa o tempo eu percebo o quanto é importante ter isso, e quando eu converso com atletas de outras modalidades também que tem um certo nível, não só um certo nível, mas que está começando, amador, independente do que seja, a cabeça eu tenho para mim que é o ponto mais forte que a gente tem no corpo. Nosso corpo pode estar morto, mas se nossa cabeça mandar, ele vai continuar aí. Nosso corpo pode estar inteiro, mas sua cabeça falar que não, ele não vai. Então, tudo sai, a primeira partida é dela. Então, se você tem força nela, você tem força com o restante do seu corpo. E eu percebo cada vez mais que é muito importante ter uma pessoa que conhece, que saiba fazer com que você tenha isso, sinta isso e aprenda a lidar com os momentos que você vai passar durante sua carreira. Eu acho muito importante ter, sim, um acompanhamento de um psicólogo, e eu tenho que tem um tempinho já que eu não converso com ele, eu tenho que até essa semana ou na próxima semana conversar, mas é muito importante ter alguém que te dê um caminho, te ajude com isso, porque numa parte que é difícil, a mente do ser humano é uma coisa incrível, não tem nada no mundo
de tecnologia que é igual a nossa, igual a nossa a mente, igual a nossa cabeça. Então, é de extrema importância, assim, ter alguém que te acompanhe nesse quesito, e principalmente se for do esporte. Ele trabalhou muitos anos com futebol, com time profissionais aqui de Minas, Cruzeiro, Atlético, então é um cara muito Legal. bom no que faz. Eu perguntei isso justamente porque eu estudo psicologia, né? Até eu parei quando eu vim para cá, mas eu tenho uma parte do curso concluída que eu pretendo voltar a fazer. E essa área da psicologia do esporte é uma das que mais me interessa, porque volta a parte de motivação, de superação. E, cara, nada que tu vai, como tu mesmo falou, nada que tu vai fazer, tu consegue fazer sem a tua mente. Tu tá 100% do tempo raciocinando, 100% do tempo ativo, agindo, né? Então é muito interessante Sim. tu trazer esse pensamento e trazer esse comentário que tu fez sobre a importância de um psicólogo e o fato de tu ter um psicólogo que te acompanha, porque as pessoas têm muito uma visão de psicólogo, uma visão às vezes até errônea de psicologia, que psicólogo é coisa de louco, Coisa de louco isso. sabe? Então, é muito interessante tu trazer isso e a gente ver a importância e passar até essa dica, entre aspas, porque quanto mais cedo um atleta começa com esse acompanhamento, talvez mais fácil ele vai lidar com o desenvolvimento dele dentro do esporte, né? Porque Com certeza. Nutrição é extremamente importante, todo mundo sabe. Tu mesmo disse que a parte do descanso tu aprendeu o que é. Então, tem uma pessoa relacionada à tua parte física te auxiliando também. Tem a parte do treinamento da moto. Todas as partes são muito importantes para o conjunto. E a mente é uma delas. E eu não vejo essa mesma importância, ou as pessoas dando a mesma importância para a mente como dá para outras áreas, né? Então, é muito interessante tu trazer isso que sirva para as pessoas que estão ouvindo também, né? Outros atletas que usem de inspiração mesmo. Com certeza. Ô, Brunão, nós sabemos que você está aí contando os minutos aí para ir para o treino, né? Você me falou que ia só gravar e já ia treinar. E acho que para caminhar aí, ficou animal o nosso podcast, a tua participação. Se a gente for falar de tudo que a gente tem para falar, a gente vai ficar aqui até lá para 6 da tarde, né? Porque fica mesmo. tem muita coisa para falar e assim, cara, mais uma vez, parabéns pela tua evolução. É muito massa conversar. Eu tenho certeza que o Matheus também, mas eu aprendi aqui, tem muito detalhe, que eu estou projetando um pilotinho lá em casa, então cada podcast desse aqui que tem a oportunidade de falar com um cara que está nesse nível, eu subo e falo, opa, já vou mudar isso aqui lá em casa. Então, é muito massa, espero poder falar com você de novo mais para frente aí. A gente agora com esse programa aqui está muito legal, está sendo uma oportunidade incrível. E te desejar muita sorte. Assim, eu acho que a gente não... Eu e você, eu acho que a gente não pode finalizar isso aqui sem falar alguma coisa do nosso irmão do coração, que é o Tonicão Maciel aí, que a gente acabou perdendo ele. Eu sei que você também ainda está passando o processo de cura, eu também estou, e eu ainda tomei mais um soco na boca do estômago há 10 dias, eu perdi meu pai, o Tonico ia lá em casa e amolava meu pai, porque meu pai tinha 2 hernias de disco estouradas, ele andava na bengalinha. O Tonico falou assim, vamos largar essa bengala e vamos sair andando, aquele jeitão dele, né? Sim. Então, eu tenho certeza que os dois estão juntos lá assistindo a gente gravar isso aqui agora. E eu acho que, né, prestar nossa homenagem aqui no podcast vai ficar gravado, todo mundo vai ter a disponibilidade de ouvir e de assistir também. Então, cara, eu acho que a oportunidade que Deus deu para nós, né, de viver com esse moleque incrível que ele foi, então acho que a gente carrega cada um de uma forma, né? Ele me apoiava muito com o show radical e também vocês dois se apoiavam muito como competidores. Eu acho que para nós só ficou o ganho, né? De ter vivido lá desse cara foda aí. Com certeza, meus sentimentos em relação ao seu pai. E ele deixou um legado que eu acho que foi único. Eu não conheço outra pessoa que tenha a essência que ele teve com a gente. Eu não imagino, eu acho que não vai ter. Ele era um cara especial, um cara único, tanto que, vamos dizer, ele viveu os 26 em 100 anos, e faz falta para muita gente, isso eu tenho certeza, principalmente para quem era mais próximo dele, e, como você falou, eu tenho certeza absoluta que ele tá lá de cima, nos carregando com as duas mãos
para que nada dê errado, que a gente nunca se machuque, vai estar sempre protegendo. E é certeza que ele sempre está pilotando, que eu piloto por ele agora, e que ele sempre está pilotando por mim. Tem um caso, para fechar isso aqui, tem um caso muito legal da minha última etapa do Mundial, em Portugal, chovendo. Eu tomei uma queda, meu joelho saiu, que eu tenho um ligamento do joelho rompido, e eu tomei um tostão muito forte na coxa, não estava conseguindo apoiar o pé, faltava a última volta ainda, e eu cheguei no controle de horário com 5 minutos, tinha que trocar uma suspensão da minha moto que tinha vazado, o mecânico começou a correr e eu não conseguia comer, não sabia o que fazia, de tanta dor que estava sentindo, e até conversei com o meu mochileiro que me acompanha, eu não vou conseguir, felizmente eu vou abandonar. E faltando 1 minuto para o meu tempo estourar, dentro desses 5, eu já não tinha comido nas outras 4 horas anteriores, a corrida estava muito difícil, tinha muito pouco tempo para fazer tudo, porque estava chovendo demais. E sei lá, eu olhei para fora, olhei para a chuva, olhei para aquilo tudo que estava acontecendo, minha moto mecânica tinha acabado de fazer e simplesmente alguém não, ele me fez vai. Eu saí sem capa de chuva, coloquei meu capacete aberto, que não dava tempo de fechar, não dava tempo de nada, coloquei minhas luvas na frente do farol, porque também não dava tempo de pôr. Se eu não tivesse colocado, não daria tempo, tinha estourado meu tempo. Saí, passei no meu controle para estourar, parei, fechei meu capacete, coloquei minha luva, coloquei minha capa de chuva, terminei a corrida. No final, o meu concorrente direto tinha acabado a gasolina e tinha abandonado a prova. Então, digamos assim, se eu não tivesse terminado esse dia, eu não teria sido o terceiro colocado no mundo. O cara que era quinto lugar, que estava em quinto no campeonato, teria sido terceiro. Essa história toda dessa batalha de investimento, de tudo, teria sido um pouco em vão por eu ter desistido, e eu tive uma força em 1 minuto que eu nunca tive na vida e que me fez seguir. História foda, né? É um anjo da guarda. Foda. O pelo do braço chega a arrepiar Sim, e isso foi 1 semana depois que aconteceu, né? Foi no final de semana seguinte. Aconteceu a fatalidade toda no primeiro final de semana de Portugal, e essa história que eu contei foi no segundo, e certeza absoluta que ele está sempre com a gente. Eu até, Bruno, o notebook que eu estou gravando o podcast, o adesivo Chão ou Champanhe tá aqui embaixo, aqui, ó, tá aqui colado. E você falando, aparece a tua imagem e no pezinho aqui tá o Chão ou Champanhe. E ficou bonito, cara. Eu tirei uma foto aqui, eu vou te encaminhar no WhatsApp depois, porque a gente tá o tempo todo falando e o Tunico tá aqui embaixo, ó, Chão ou Champanhe. Então, eu vou te mandar essa foto depois. Obrigado. Cara, só te agradecer. O Matheus vai fazer o encerramento para nós aí. Obrigado. Na hora que tiver tudo no ar, eu te mando, a gente te marca aí na rede, vamos compartilhar e vamos pôr essa prosa gostosa aí para a galera acompanhar. Velho, Deus está com você, o Tunico está com você, nós estamos com você. Segue o plano e arregaça. Vamos sim, obrigado. Eu queria te agradecer mais uma vez, Bruno, porque por todas as tuas palavras, por tudo que tu falou, por todo o conhecimento que tu passou. Tu é um cara de 23 anos, mas com uma sabedoria, com uma experiência incrível. Foi muito bom estar aqui contigo. Tanto agora, essa parte no final, comentando sobre o Tunico, realmente, assim, cara, é muito louco o atleta que tu é. Então, foi muito emocionante, foi muito tocante tu comentar e trazer todas essas histórias. Eu sei que tu fez até um pedal solidário para ele, eu sei que vocês tinham uma relação muito próxima, então eu vejo como tu é um cara incrível que reverte situações adversas em coisas positivas. Então, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, eu sei que tu tá aí, o pessoal tá te chamando para treinar, então, obrigado por estar aqui, obrigado mais uma vez, Thiago. Inclusive, se tu quiser agradecer alguém, eu vou te deixar com a palavra final. Muito obrigado mesmo, Bruno. Boa sorte, sucesso 2021. 2020 foi muito bom, 2021 vai ser muito melhor para ti, com certeza. Ok, isso, muito obrigado. Agradeço vocês dois, né? Sem dúvida. Thiagão, você, Matheus, prazerão. Primeiro contato que a gente tem, espero que a gente tenha aí por muito mais tempo, que vire uma amizade como a sua e a do Thiago estão se tornando, estão virando. Muito obrigado. Pelo espaço, por estarem promovendo isso, por estarem sempre incentivando o nosso esporte, que a gente sabe que é uma coisa um pouco difícil, não só aqui, eu percebo que no mundo inteiro também, cada canto do mundo tem a sua dificuldade, a gente tem a nossa, eles têm as deles, mas
eu percebo que não só aqui, mas lá, não só lá, mas como aqui também é rodeado de pessoas boas que querem ajudar e que querem fazer acontecer. Então, eu só tenho a agradecer muito a isso, ao Thiagão aí pelo Show Radical, pela máquina que está se tornando de conteúdo em mídia, independente da modalidade, a você e a todos, a Deus, o Nicão que está lá com a gente, meus patrocinadores, todo mundo. E vamos seguindo, vamos na batalha. Daqui a um tempo a gente se fala de novo. Nos encontramos na Itália, todos juntos. Se Deus quiser. Com certeza. Valeu, Bruno. Obrigado. Valeu, um abraço. Até mais. Valeu, um abraço. Até mais.